Então, jovens, na nossa última aula, eu falei para vocês da equação de Gauss e fizemos alguns exemplos ali, alguns exercícios, acho que 2 só. Tá? Mas a gente ainda vai fazer muito exercício de Gauss. Provavelmente na quarta-feira que vem, as aulas serão focadas em exercícios, tá? Só que hoje a gente vai estudar a equação do aumento. Então aqui eu tenho... Deixa eu só colocar aqui, peraí. Vamos estudar a equação do aumento. Equação do aumento. Tá. E como que funciona isso aqui? Vou desenhar de novo um espelho, tá? Mais uma vez, eu vou fazer aqui com o espelho côncavo, mas pode ser com convexo. É que o côncavo é mais tranquilo, que pode fazer. Então, vou fazer de novo aquele com a bordinha torta, que fica melhor para desenhar. Mas pode ser aquele que é assim, ó. Aquele que é redondinho assim, não tem problema também. Os risquinhos representam onde não está refletindo. Vamos aqui pegar a régua. Fazer o eixo do espelho. E aí aqui eu tenho, no eixo do espelho, o vértice, o foco, deixa eu ver se eu foco mais perto, o foco e o centro de curvatura, ou raio. Vou colocar aqui um objeto na frente desse espelho e eu vou colocar esse objeto entre o foco e o centro de curvatura, mas qualquer ponto que você colocar ali vai funcionar, tá? Não precisa ser exatamente este. Então, objeto. Eu vou fazer os raios refletirem. Vou fazer com aquela corzinha meio xoxa. Tá? Mas bate lá no espelho. Passa no foco. Bate no vértice. Reflete com o mesmo ângulo. Aí os raios de luz se cruzaram. Tá? Eles se cruzaram aqui. E aqui eu tenho então a formação da minha imagem. Você fala, professor, mas você vai falar de novo daqueles negócios lá do Gauss? Não. Bom, a gente vai usar algumas... o foco, essas coisas que a gente colocou lá no Gauss. Só que agora a gente vai tratar de outras características também. Então, primeiro, vamos relembrar. Tem 3 pontos ali que a gente já conhece, que a gente já usou, que é P, P', deixa eu colocar aqui, P, P' e o foco. Isso a gente já viu. P, posição do objeto, tá, em relação ao espelho. P', posição da imagem, também em relação ao espelho. E aqui é o foco do espelho. Então, as medidas estão aqui. Vamos ver, cadê a régua? Aqui eu tenho P. Aqui eu tenho P'. E aqui eu tenho F. Então, ó, F, P e P'. Tá. O que vai aparecer de novo nessa aula? Que será útil para a gente determinar. Porque quando a gente fez a equação de Gauss ela não fala para a gente, ela não determina para a gente o tamanho da imagem. Ela determina se é virtual, se é real, por consequência, direito é invertido, né? Mas o tamanho não. Então a gente vai trabalhar com um aumento que agora trabalha com as dimensões da imagem. Então eu vou colocar mais 2 variáveis aqui,
A primeira variável é o tamanho do objeto, O. E o tamanho... Nossa, isso parece um teta. O. E o tamanho da imagem. I. Tá? Só que a gente tem que diferenciar objetos para imagens para cima e imagens para baixo, né, invertidas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar que tudo que estiver apontando para cima é positivo. Então, vamos colocar um referencial aqui. O meu referencial... Espera aí. É que tudo que esteja apontando para cima é positivo. Nesse caso, então, objetos, tá, serão sempre positivos, tá, porque serão sempre direitos. Tá? Ou seja, a gente não vai considerar que o objeto é de ponta cabeça. Caso raríssimos exercícios vão colocar um objeto de ponta cabeça ali, e aí você se preocupa um pouco mais, mas em geral nem vem ao caso. Já a imagem pode ter as duas configurações. Então a imagem ela é positiva ou negativa. Positiva se é direita, tá? Ou seja, se ela não está de ponta cabeça, e negativa se é invertida. Então nesse caso no meu desenho a imagem está invertida, eu pegaria o tamanho dela negativo, tá? Então, vou anotar esse jogo de sinal separado aqui, porque depois eu vou passar uma tabela geralzona, para vocês não confundirem os aumentos com as equações de Gauss. E, a partir disso, a gente tem uma relação matemática que diz que o aumento... Tá? O que é o aumento? É a proporção da imagem ao objeto. Então, você tinha, sei lá, um cachorro de 1 metro de altura. Aí você vai lá e tira uma foto dele, manda ampliar e o cachorro na foto está com 3 metros de altura. Tá? Se medir lá, dá 3 metros. Ou seja, você ampliou 3 vezes a imagem, né? Então, ampliação é imagem sobre objeto. Menos P' sobre P. E F menos P. Tá? Esse último pedaço aqui, gente, copia, porque esse pedaço eu acho que não tem na apostila de vocês. Esse F menos P aqui. Tá? Tá? O que são essas coisas? I e O são tamanho de imagem e tamanho de objeto. P', tamanho de posição da imagem. P, posição do objeto. F é o foco. E A é o aumento. Opa. Tá? O A é o aumento. E o A, ele vai seguir os mesmos sinais da imagem. Então, um A positivo significa uma coisa e o A negativo outra. O A positivo, que a imagem é direita. E o A negativo, que ela é invertida. Tá bom? Sossegado? Eu vou dar uma puxada aqui em cima, enquanto vocês estão copiando. Deixa eu puxar aqui. Eu vou colocar mais uma informação aqui em cima e não quero apagar. Vou fazer o contrário, puxar para cá. Beleza. Bom, agora o aumento a gente pode pensar como uma multiplicação, né? Se você pegar qualquer valor, e multiplicar por 1,
dá o mesmo valor. Não importa qual seja. Você pegou um valor, multiplica por 1, dá o valor que você tinha. Então, quando você calcula o aumento, este aumento valendo 1, eu vou fazer no próximo slide. Esse aumento valendo 1 quer dizer que você não mudou nada, o tamanho é o mesmo. Se o aumento for maior do que 1, a imagem é maior. Se o aumento for menor do que 1, professor, como assim menor do que 1? 0,2. A imagem é menor. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem um tempinho para copiar? Eu vou passar mais uma tabelinha de sinal lá no próximo slide. Alô, jovens, alguém? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Vocês querem tempinho para copiar? Não precisa. Beleza, então. Então, quando vocês terminarem, vocês dão um toque, me avisando aí, vou ficar dar uma esperada aqui. Eu vou passar só mais uma tabela, na verdade. E de espelhos esféricos meio que acaba o conteúdo. Agora é bastante exercício, bastante aplicação, tá? E se empenhe, gente. Se empenhe um pouquinho para entender a parte de espelhos. Eu sei que não é um conteúdo um lado mais divertido que vocês já viram, porque depois lentes, quando vocês forem estudar lentes esféricas lá na frente, tudo é igual. Todas as equações são iguais. Os tipos de imagem, tudinho é igual. Só vai mudar o tipo de dispositivo. Então, beleza. Vamos lá. Aqui é a questão em relação ao sinal, tá bom? Para vocês tomarem cuidado. Vou fazer uma tabelinha aqui de valores e de sinal. Em relação ao aumento, que é o que a gente está vendo agora, tá? O aumento pode assumir três tipos de valores. O aumento igual a 1, o aumento em módulo maior do que 1 e o aumento em módulo, ou seja, esquecendo o sinal, entre 1 e 0. Tá? No caso aqui entre 1 e 0 é, por exemplo, 0,2, 0,7. Tá? O que acontece? Se o aumento é igual a 1, a imagem é igual em tamanho. E aí, se vocês lembrarem, tem um ponto só em que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. É quando o objeto está no centro de curvatura, tá? Isso não precisa decorar, tá? É só uma informaçãozinha a mais. É quando o objeto está no centro de curvatura. O A maior do que 1 significa que a imagem
é maior. Ah, professor, então o espelho é tal ou tal? Não tem como falar, tá? Na verdade, se a imagem é maior, a única coisa que a gente pode afirmar aqui, eu não vou saber sobre as posições da imagem nem nada, mas eu tenho certeza que esse objeto está num espelho côncavo. Porque o espelho convexo é o espelho do retrovisor. E o espelho do retrovisor diminui o tamanho da imagem, sempre. Ele só forma um tipo de imagem. Então, se o aumento é maior do que 1, se a imagem ficou maior do que o objeto, com certeza é um espelho côncavo. Agora, onde o objeto está, não sabemos. E entre 0 e 1, a imagem quer dizer que ela é menor do que 1, né? O 1 é o nosso parâmetro. Então, imagem menor que o objeto. E aqui a gente não pode afirmar nada. Tá? Aqui. Tá bom? Então, ó. Eu vou pegar um exercício só pra gente treinar. Esse aqui. Ô, louco. Cadê? Peraí, deixa eu colocar de novo aqui que eu tô troncho aqui. Tá? Esse aqui tá na apostila 7, lá na página 110, mais ou menos. Tá? Eu vou fazer aqui, preste atenção, depois no finalzinho da aula, vocês tá acabando já mesmo? Vocês pegam ali para copiar, passar para apostila, tá bom? Olha lá. Um lápis de altura 16 centímetros. Bom, o lápis é nosso objeto, né? Então, objeto de 16 centímetros. Encontra-se diante do espelho convexo de valor focal absoluto de 40 centímetros. O foco do espelho é menos 40. Por quê? O negativo é porque o espelho é convexo. Se fosse côncavo, seria positivo. Professor, por que ele não falou o sinal no enunciado? Porque ele falou de valor absoluto. Isso aqui é a mesma coisa que falar módulo. Tá? A imagem do lápis tem a mesma orientação deste, tá? E a altura igual a 3,2 metros. Então, olha só. A imagem, 3,2 centímetros, tem 3,2 centímetros. E quando ele fala que tem a mesma orientação, quer dizer que ela não está de ponta cabeça. Tá? Ó, cadê? Mesma orientação. Então, o sinal aqui é positivo, porque ela não é invertida. É uma imagem direita. A que distância do espelho se encontra o lápis? Ele quer saber a posição do objeto. Então, a equação de aumento, eu vou voltar rapidinho lá no anterior, tá bom? Aqui, peraí. Aqui. A equação do aumento é essa grandona aqui, ó. Tá? Só que é o seguinte, eu não quero um aumento, eu tenho o tamanho da imagem do objeto e eu quero a posição do objeto. Então eu vou usar esse trecho aqui, cadê? Essa parte da equação com essa parte da equação. Porque eu já tenho foco e eu tenho I sobre O. E eu vou achar P, tá? Então eu volto para cá. I sobre O é igual a F menos P. Bom, tamanho da imagem, 3,2. Tamanho do objeto, 16, que é igual. O foco é negativo, hein? Então, olha lá. Menos 40. Menos 40. E esse menos aqui é da fórmula. Menos P, que eu quero. Bom, aqui eu vou fazer a distributiva. Vou multiplicar cruzado. Então, deixa eu pegar aqui minha calculators. 3,2 vezes 40. 128, né? Menos 128. Menos 3,2P é igual a 40 vezes 16. Menos 40 vezes 16. Dá menos 640.
Vou passar tudo que é número para um lado só. Então, menos, peraí. Menos 128. Então aqui ficou menos 3,2p igual a menos 512. Tá? Só que eu tenho menos dos dois lados, então eu posso vir aqui e posso inverter o sinal. Tá? Vou colocar aqui um positivo. Passo o 3,2 dividindo. Vai ficar 512 dividido por 3,2. Então a posição do objeto é de 160 centímetros. Para isso aí acontecer, o objeto tem que estar a 160 centímetros do espelho. Tá. Deu para entender como que é, gente? Assim, o lado bom dos espelhos é que é meio que é mais a resolução de exercício que pode complicar do que o resto. Tá? Não tem muita coisa ali envolvida, não. Tá? Mas a parte da resolução ficou sossegada? Deu para sacar aí como que a gente vai usar essa equação? Tem que tomar cuidado com o sinal, tá? Se a imagem é invertida ou não, mas aí o joguinho de sinal vocês vão pegando o jeito. Na quarta-feira, eu não sei se as 3 aulas, tá? Porque é bastante tempo, tudo, mas eu vou separar as aulas para exercícios. Então, eu vou separar vários exercícios de espelhos. Provavelmente na primeira aula eu vou fazer esses exercícios, tá? E aí talvez na segunda aula eu deixo vocês fazendo para corrigir na terceira, eu vou ver ainda, tá? Mas eu aviso vocês quando começar a aula na quarta. Mas a primeira eu que vou resolver exercício, tá bom? Jovens, bom final de semana, bom descanso, certo? Dei uma relaxada aí mental, porque semana que vem tudo começa de novo. Tá? Deixa eu só... Isso aí, pronto, agora sim. Falou, galera. Tchau, tchau. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só procurar pelo mundo aí que vocês sabem como me achar. Quanto que fecha aqui?